Fala pessoal, bem-vindos ao canal Radar Político e essa notícia vem diretamente com a CNN Brasil. Pedido à AGU tensiona a relação de Mendonça e Polícia Federal. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para a CNN Brasil. E não se esqueça de deixar o seu comentário, de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. E o Matheus hoje aqui com a gente no estúdio. Tudo bom, Matheus? Bem-vindo. Bom dia, Carol. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, a gente perto fisicamente dessa vez. A conversa fica ainda melhor com o Matheus Teixeira, que vai trazer vários bastidores aqui pra gente. Bem, Matheus, tem esse caso então da quebra do sigilo dessas investigações, que a gente vai tratar, claro, aqui ao longo dessa edição, inclusive com o Matheus. O ministro André Mendonça quebrou o sigilo, então. Temos também o ministro André Mendonça aparecendo em destaque. Também num outro fato que vamos abordar com o Matheus. Polícia Federal vai investigar o filho do presidente Lula por tráfico de influência e corrupção. E a autorização para essa investigação foi também do ministro do Supremo, André Mendonça. Matheus, é uma investigação que cita elo com programas do Ministério da Saúde, cita o gabinete da presidência. O que nesse momento temos de suspeitas com relação ao filho do presidente Lula, o Lulinha? Exatamente, Carol. A questão do Jacques Wagner levantou sigilo, essa do Lulinha, portanto, o ministro André Mendonça impõe 2 reveses no mesmo dia ao presidente Lula. Um em relação ao ex-líder do governo no Senado e um dos grandes líderes do PT nacional. E essa do seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, e que, a pedido da Polícia Federal, que quer investigar corrupção e tráfico de influência. Quer verificar se o filho do presidente atuou perante o Ministério da Saúde, que é o responsável por regulamentar a questão da comercialização da cannabis medicinal, e também perante o próprio gabinete presidencial, para verificar se houve ali uma influência indevida do filho do presidente, justamente nesse processo da cannabis medicinal, se ele usou da sua influência política por ser filho do chefe do executivo para beneficiar uma empresa que atua neste setor. Este caso iniciou as primeiras menções no inquérito do INSS, que apura desvios de descontos associativos do INSS, mas que no decorrer da investigação surgiu também o nome do filho do presidente, uma vez que ele mantinha relação com o tal careca do INSS, Antônio Carlos Antunes, que era um dos principais operadores ali do esquema dos que desviava dinheiro dos pensionistas e aposentados, mas não só isso, havia também ali uma relação, segundo a Polícia Federal, que merece maior investigação. Bom a gente repisar que ele agora é alvo de um inquérito, ele não é réu, portanto não há nenhuma culpabilidade ainda imposta ao filho do presidente, mas a Polícia Federal entende que ainda não dá para afirmar que ele de fato é culpado, mas que os elementos que estão nos autos até o momento, no caso do INSS, mereceram, portanto, ser separados para a abertura de uma investigação à parte, justamente para entender até que nível ele usou da própria influência para beneficiar uma empresa privada. Vamos falar mais então sobre essas suspeitas com o Matheus, mas também acompanhando em detalhes a reportagem da Thaisa Medeiros. Bora conferir. Os investigadores suspeitam que Lulinha tenha atuado com a empresária e amiga Roberta Luxinger para beneficiar a empresa World Cannabis, ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, na venda de cannabis medicinal ao governo. O que se busca saber é se, como filho do presidente, Lulinha teria facilitado o acesso, o trânsito e o contato de interessados junto às autoridades do Ministério da Saúde no processo de autorização para a venda de cannabis medicinal. Numa petição ao STF, Lulinha afirmou ter conhecido Antunes por meio de Roberta, que o apresentou como um empresário bem-sucedido do mercado farmacêutico. Os advogados admitiram que Lulinha teve despesas pagas pelo careca do INSS em uma viagem a Portugal em 2024 e que chegou a se interessar pelo projeto de produção de canabidiol medicinal. Mesmo assim, a defesa alega que o filho do presidente nunca fechou qualquer negócio com um empresário. O pedido para a abertura do inquérito sobre tráfico de influência foi feito no último dia 24 ao STF e distribuído para o ministro André Mendonça, relator de outro inquérito sobre desvios do INSS, no qual também há menção a Lulinha. No começo do ano, o STF quebrou os sigilos bancário e fiscal dele, apontado como sócio oculto de Antônio Carlos Camilo Antunes, preso desde o fim do ano passado pelo esquema bilionário de descontos indevidos de aposentadorias. Lulinha, no entanto, não foi indiciado neste inquérito e nega ter conhecimento do esquema de fraudes. Então vamos aqui com o Matheus entender um pouco dessa dinâmica, né? Então temos o ministro do Supremo Tribunal Federal autorizando a abertura desse inquérito, o ministro André Mendonça. Houve, Matheus, uma tentativa por parte da Polícia Federal de redistribuir esse pedido, esse inquérito, para que não ficassem nas mãos do ministro André Mendonça. Só que a gente está falando de um caso que parte de um outro inquérito-mãe, que é o caso INSS. E é justamente por isso que há, inclusive, uma leitura sobre o que teria sido essa movimentação por parte da Polícia Federal.
Perfeito, Carol. Você já estudou direito, sabe bem a questão da prevenção, né, que existe no judiciário. Quando um juiz já é relator de um processo, chega um caso parecido, geralmente é distribuído diretamente para esse magistrado, justamente para não ter dois juízes com situações muito parecidas, que pode haver ali na frente um conflito no meio da investigação. A Polícia Federal mandou o pedido de investigação à presidência do Supremo e o ministro Edson Fachin, em vez de optar pela distribuição livre, ali um sorteio entre todos os ministros, ele falou: não, isso aqui tem conexão direta com o caso do INSS, uma vez que as menções partiram dali deste inquérito mãe, e direcionou diretamente ao gabinete do ministro André Mendonça, ele que já vem nessa situação um pouco mais tensa com a Polícia Federal desde lá do momento quando ele assumiu o inquérito do Banco Master. Era o ministro Dias Toffoli o relator da matéria, ele desistiu da relatoria, tornou-se o relator o ministro André Mendonça, e uma das primeiras decisões que ele tomou, vamos lembrar, ele delimitou exatamente quais policiais podiam ter acesso aos autos, o que não havia ali o nome direto do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no despacho, mas nos bastidores do Supremo e da Polícia Federal, ali foi entendido como um recado de que a direção da Polícia Federal não poderia ter acesso a nenhum trecho da investigação, nenhuma das partes sigilosas poderiam, portanto, passar pela cúpula da PF. Ali começa já uma relação mais tensa, justamente o ministro André Mendonça, que relata o caso do Banco Master e do INSS, as duas investigações de maior impacto político no Brasil, e isso começa ali a tensão e deságua no que a gente vive hoje. Primeiro, o pedido de investigação contra a Lulinha, não diretamente para o ministro André Mendonça, mas à parte, e também a Polícia Federal acionando a Advocacia Geral da União na tentativa de reverter uma decisão do ministro André Mendonça no caso do INSS. A gente mostrou aqui há cerca de 2 semanas, mais antiga, de 3 meses atrás, mas estava sob sigilo, que acabou ali a imprensa, né, descobrindo que havia essa decisão, justamente do ministro impondo mais um revés à Polícia Federal, pedindo para que fosse informado de toda e qualquer movimentação no processo e também de eventuais mudanças na equipe. E por que isso? Por mais um episódio de tensão entre Mendonça e a Polícia Federal, porque o inquérito do INSS, que lá no começo começou a tramitar perante a coordenação de crimes previdenciários, a Polícia Federal trocou para coordenar. Pelo inquérito não foi trocado, mas o delegado da coordenação, ou seja, o chefe da seção, da divisão da PF responsável pelo caso do INSS, trocou sem a anuência do ministro, sem o aviso ao ministro, e o ministro depois disso ficou incomodado, a gente também mostrou isso aqui na CNN, e agora, desta vez, pediu para ser informado sobre qualquer mudança na equipe. A Polícia Federal não gostou, acionou a AGU, quer reverter a decisão, portanto, são vários capítulos aí de tensão entre a Polícia Federal e o ministro que relata INSS e Master. Todo mundo que nos assiste sabe, é o que a imprensa mais fala, e não só a imprensa, a sociedade e o meio político. Portanto, o ministro André Mendonça empoderado, mas em um conflito ali velado, né? Isso não está nos autos, não foi dito explicitamente, mas tudo nos bastidores aponta para essa tensão entre Mendonça e a PF. E os fatos recentes, né, evidenciam essa falta de sintonia entre o ministro, que nesse ano de 2026, que é um ano eleitoral, se torna muito poderoso, diante de casos como o caso Master, caso do INSS, mais uma investigação envolvendo agora, autorizando a abertura de um inquérito contra o filho do presidente da República, que vai disputar a reeleição, então mostrando essa tensão entre PF e Supremo Tribunal Federal na figura do ministro. Claro que vamos falar mais sobre essa relação e também sobre a abertura dessa investigação contra a Lulinha e também caso Master, além, claro, de eleições com Matheus Teixeira. Tem muita... E vamos com umas notícias no site Diário 360. Mendonça derruba sigilo e expõe monitoramento da Polícia Federal sobre Jacques Wagner. O ministro do STF tornou públicos os documentos da Polícia Federal que revelam o monitoramento do celular do senador durante a Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de favorecimento a interesses ligados ao Banco Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tornou pública uma petição da Polícia Federal que reúne documentos, decisões judiciais e informações relacionadas à investigação envolvendo o senador Jacques Wagner. A medida ocorreu após a conclusão das diligências solicitadas pelos investigadores. Com o levantamento do sigilo, vieram a público detalhes da atuação da Polícia Federal durante a apuração, incluindo autorização judicial para o monitoramento temporário da localização do aparelho celular utilizado pelo parlamentar antes da realização das buscas. De acordo com os documentos divulgados, a medida foi adotada para evitar eventual
comprometimento da operação e garantir a eficácia das diligências autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão também revela que o pedido de audiência feita ao gabinete do ministro no mesmo período em que a Polícia Federal apresentou pedidos sigilosos de busca elevou a adoção de medidas adicionais de cautela durante a investigação. A investigação faz parte da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de eventual favorecimento a interesses ligados ao Banco Master por meio da atuação do Congresso Nacional. Entre os fatos analisados pela Polícia Federal está a aquisição de um apartamento de alto padrão em Salvador, negócio que passou a integrar a apuração por suspeitas de possível benefício indireto envolvendo familiares do senador. Com a conclusão das medidas de busca e das diligências inicialmente autorizadas, André Mendonça determinou o arquivamento da petição específica utilizada para viabilizar essas providências e retirou o sigilo do documento. A publicidade dos autos permite que o conteúdo das decisões judiciais, dos pedidos da Polícia Federal e das manifestações processuais passe a ser conhecido, ampliando a transparência sobre os atos praticados durante a investigação. Jacques Wagner foi intimado para prestar esclarecimentos à Polícia Federal no decorrer da investigação. Até o momento não há condenação e o caso permanece em fase de apuração, sendo assegurados ao senador o direito à ampla defesa e ao contraditório. A divulgação dos documentos representa uma nova etapa do inquérito conduzido sob supervisão do Supremo Tribunal Federal. Os próximos desdobramentos dependerão da análise das provas reunidas pela Polícia Federal e das decisões que vierem a ser adotadas pela Corte ao longo da decisão. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.